Então, eu quero registrar para vocês o seguinte. Vocês se lembram, há 2 programas anteriores ou 3, eu comentei sobre um amigo meu que tinha desencarnado, e ele desencarnou por complicações do diabetes. Ele sofreu um acidente, bateu a cabeça, ficou na UTI muitos dias, se recuperou, e quando estava se recuperando completamente, infecção hospitalar pegou ele, o diabetes prejudicou a reação dele, e ele foi embora. Como eu contei anteriormente, ele era grande amigo meu, trabalhava no IPPP comigo durante anos, uma pessoa que todo mundo gostava, inclusive, é uma coisa interessante de contar, houve uma época em que ele bebia muito, e eu alertei muito a ele, né? Ele estava já praticamente alcoólatra. Foi quando ele descobriu o diabetes, e aí teve que mudar toda a alimentação, ele teve complicações nessa época, perdeu até um pé, mas se estabilizou, regrou a comida, parou de beber, e viveu até agora, 60 e poucos anos, né? Tem 2, 3 semanas que ele foi embora. Então, o diabetes veio para forçá-lo a se conter, senão ele teria desencarnado há décadas atrás, por causa do alcoolismo. Você vê, às vezes a doença vem como freio para ensinar algo, e ele passou a se cuidar, então, de forma incrível com a alimentação. Ele até me dava dicas também, eu tenho a tendência para engordar enorme, ele me ajudava me dando as dicas do que funcionava para ele. E eu contei para vocês então a história dele. Bom, algumas noites antes eu o vi, tá? Eu tinha comentado que eu tinha visto que ele estava bem, e aí o vi pela segunda vez, mas não foi um encontro extrafísico. Eu estava deitado na minha cama, virado para o lado direito, quando pelo lado esquerdo da minha cabeça, pelo hemisfério esquerdo, abriu como se fosse uma luz. E eu então via o meu amigo no outro plano onde ele está. Como eu já falei em programas anteriores, muitas vezes uma pessoa quando desencarna, ela fica em ambientes intermediários, despojando-se das energias remanescentes ainda do processo encarnatório e quebrando alguns padrões psicológicos, porque ela agora está se manifestando num corpo sutil, dotado de alta plasticidade, que plasma tudo o que ela pensa. Entretanto, logo que a pessoa sai do corpo, a mente dela vai reproduzir o formato do corpo espiritual igualzinho ao formato do corpo humano, por estar condicionada a anos de uma encarnação. Acontece que, além de quebrar o processo psicológico, precisa adaptar novamente o espírito a usar esse veículo sutil, que não é mais o corpo denso. A pessoa não precisa mais comer, não precisa dormir. Entretanto, a mente dela ainda traz essas necessidades. Ela não precisa andar, ela pode flutuar. No entanto, ela ainda anda. Então, esses períodos intermediários entre um plano e outro, esses subplanos, servem para ir quebrando, descascando condicionamentos para passar a pessoa para o lado de lá. E aí, logo depois a pessoa é guiada pelos seus mentores para outros planos e ela começa a lembrar o processo dela inteiro, de outras vidas. Mas inicialmente a pessoa ainda está com a mente ligada às influências da última vida, o que é natural. A pessoa desencarnou, não vai ser entrar no espaço sideral ou cair nos braços de Deus, como muita gente imaginava, ou ficar num paraíso tocando arpinha. Eu nunca vi isso do lado de lá. Tá? Isso é um arquétipo criado para cá como uma imagem religiosa, mas que não bate com o que se vê do lado de lá. Porque cada religião tem sua maneira de formatar o plano espiritual a partir dos seus parâmetros. E esses parâmetros mudam de cultura para cultura. E é claro que o parâmetro de uma cultura sendo diferente da outra, as visões extrafísicas serão diferentes e plasmadas a partir daquilo que as pessoas acreditam. Porém, quando você ultrapassa esses planos fenomênicos e alcança um nível mais alto do plano espiritual, o que se vê é uma luz, pessoal. O que se vê é uma unidade, um amor universal, uma coisa maior. E aí, em algum instante, quando a pessoa passa para o plano mental, sem forma, sem tempo, aí não tem como sequer descrever em palavras nada disso. Então, as descrições que tem sobre essas plasmagens do lado de lá, por projetores astrais, médios, sensitivos, ou quem quer que seja, em sua grande maioria refletem os subplanos astrais mais próximos da Terra, se é que eu posso usar a palavra mais próximo, né? Mais densos, concomitantes, e que ainda tem muita influência das formas, seja a forma humana, a forma das construções, sendo que em planos mais altos isso desaparece, e a própria forma humanoide do corpo espiritual se torna uma forma mais de luz, podendo o espírito adotar a forma que ele quiser, de uma outra vida, ou formato de uma luz, ou manter a forma da última vida, vai da necessidade do que queira fazer. Então, o meu amigo estava num desses subplanos, 2 semanas após a morte do corpo, eu deitado de lado via ele. Eu só via ele da cintura para cima. Ele estava com uma camisa vermelha, uma camisa comum, vermelha, né? Como ele gosta, camisa polo, normal. E claramente era um homem negro, forte, deu uma risada, ele era muito simpático, todo mundo adorava ele. E ele então riu e telepaticamente se comunicou comigo. Ora, eu mantenho o pé no chão mesmo nas experiências espirituais, pessoal. Eu virei de barriga para cima, estava totalmente consciente, totalmente lúcido, comecei a pulsar luz branca no meu chakra frontal, a aura da minha testa dilatou e eu então via com mais clareza o meu amigo em outro plano, né? Provavelmente haviam consciências espirituais mais elevadas que estavam invisivelmente patrocinando esse contato entre nós. E eu ali totalmente consciente, né? Apenas de olhos fechados, vendo o meu amigo pelo chakra da testa, vendo metade do corpo superior dele do lado de lá. E aí, gente, impressionante. Esse meu amigo, nos últimos anos, depois da perda de uma perna, ele usava muletas. E ele reclamava muito dessas muletas. E eu brincava com ele, fazia piada até com as muletas dele. Ele morria de rir, né? A gente brincava bastante. Uma amizade muito bacana, que graças a Deus continua entre planos, né? Não acabou aqui na morte. É muito importante que eu fale isso para vocês. Eu não estou falando como doutrinador, não represento doutrina nenhuma, não quero criar ciência nova, não quero fazer nada. Eu só quero contar dessas vivências espirituais de forma humana, natural. Porque assim eu alcanço mais profundamente a vocês do que com toneladas de teoria sobre isso ou sobre aquilo. Sabe?
esses relatos que eu passo aqui, eles trazem a humanidade disso, o calor humano do contato. E eu gosto muito de fazer isso, que é uma das formas de colaborar com a ideia da imortalidade da consciência. Não quero doutrinar ninguém, eu quero compartilhar com alegria os relatos. Isso, meu amigo está do lado de lá e nossa amizade continua. E ele vai aparecer outras horas, eu vou encontrá-lo fora do corpo. Quando uma pessoa desencarna, por respeito, deem tempo para ela se adaptar ao lado de lá, né? Em nova condição. Meses. Deixa a pessoa aí, enquanto você aqui supera a dor da perda, volta a viver e encontre novos rumos da vida, novas riquezas no viver. Porque tem outras pessoas aqui embaixo também que gostam de vocês e vocês gostam delas. E a vida segue. A gente sente saudade, mas a saudade desaparece num contato como esse que eu estou comentando com vocês. E aí, gente, eu vendo a parte superior do corpo dele, ele plasmou dos dois lados as duas muletas flutuando no ar. E aí ele se concentrou e fez as muletas começarem a girar. E ele começou a fazer, mentalmente, sem tocar nas muletas plasmadas, malabares com as muletas. Começou a girá-las por cima e começou a rir. E falou assim, olha aqui, Wagner, eu estou fazendo malabares com as muletas. E quer ver mais? Aí estendeu a mão e fez elas sumirem. Porque eram formas de pensamento que ele estava criando para que eu visse, né? E aí ele falou para mim assim, agora eu estou perfeito. E aí eu brinquei mentalmente e falei assim, por quê? Você plasmou a perna de volta que estava faltando? Ele falou, não tenho pernas mais. Falei, como? Eu estou aqui nesse ambiente e me explicaram direitinho, eu estou num treinamento mental, eu desapareci com a parte inferior do corpo espiritual, porque os mentores espirituais que estão aqui me orientando me disseram que como eu passei muitos anos cuidando do diabetes e tendo isso como um pensamento para poder sobreviver, cuidar direitinho do meu corpo, que a ideia da doença estava implantada na minha mente. E a doença é coisa do corpo. Então me ensinaram aqui que para descondicionar isso, eu deveria desaparecer mentalmente com a ideia do meu corpo, a coisa antropomórfica da forma, para que eu criasse a ideia de um corpo de luz. Então, por concentração, Wagner, eu consegui diluir, desaparecer as duas pernas, metade de uma e a outra inteira, né? E fiquei com a parte superior. Agora, olha o que eu faço. Lentamente, a parte inferior do corpo dele foi sumindo, gente, até que ficou só a cabeça do meu amigo, e ele rindo, ele falou assim, Wagner, a única coisa que eu não consigo diluir ainda, fazer sumir, é a minha cabeça, mas eu vou conseguir, e na hora que eu conseguir, eu vou passar para outro plano, só falta isso, a ideia para eu transformar o meu corpo sutil em corpo de luz mesmo, eu posso até manter a forma humanoide depois, mas sem a ideia de um corpo doente, eu estou descondensando isso, só falta a cabeça, Wagner, e quando eu passar pro lado de lá, uma outra hora eu vou contar para você, e rindo, gente, e aí o rosto dele, né, eu fui perdendo essa visão, e ainda falei assim mentalmente, olha, cara, aparece, não some não, e uma hora a gente vai se encontrar, vai dar aquele abraço, vamos rir junto, contar piadas novas, e eu vou poder contar para sua família que eu tô vendo você, que você continua o cara alegre de sempre, com esse brilho no olhar, e vou contar agora que você tá diluindo num corpo de luz. Que legal, meu amigo. E aí, abri os olhos naturalmente, estava totalmente consciente, sabe? Às vezes alguém fala assim, não será isso uma viagem mental? O negócio, eu tava totalmente consciente como tô consciente aqui agora. Então, é muito legal poder contar isso para vocês. Agora, eu quero disponibilizar a gravação que eu fiz ainda agora, um pouquinho antes do início do programa, e eu vou fazer isso logo depois virar a vinheta de intervalo, e aí depois eu retornarei no segundo bloco, e aí tem um outro áudio pra gente compartilhar com vocês, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto, por favor, escutem a gravação.